Bom, vamos falar de atribuições no R. Atribuição é como a gente coloca valor em uma variável, né? Coloca conteúdo numa caixinha. No R, se a variável não existe, o fato de eu atribuir um valor a ela cria a variável. Okay? Então é, por exemplo, o que está acontecendo nessa linha. Depois que a variável existe, eu posso eventualmente trocar o valor, quer dizer, colocar outro valor em cima, e nesse caso eu apago o valor anterior. Ou então, eu posso consultar o valor, quer dizer, ver o que tem naquela variável. Tanto para fazer contas com ela e criar o valor numa segunda variável, como para imprimir, etc. Né? Bom, então aqui nessas três primeiras linhas estão todas as formas básicas de atribuição. A primeira é atribuição com a setinha para a esquerda. Tá? Essa é a mais clássica. Bom, a segunda, como é uma setinha, eu posso atribuir também, fazer a setinha virar para a direita, atribuição com setinha para a direita. E, por último, né, tem uma coisa aqui que é o mais... a nova tendência, vamos dizer, do R. O pessoal está começando a usar bastante isso aqui, atribuição por sinal de igual, inclusive porque é a forma mais comum em várias linguagens de programação, principalmente aquelas derivadas do C. Tá? Então aqui nesse primeiro bloquinho, como eu falei, a primeira atribuição cria a variável e as outras duas formas só alteram o valor da variável. Tá? Lembra que cada vez que eu altero, eu apago o que tem antes. É como eu trocar o conteúdo de uma caixinha. A caixinha veio com sabonetes e eu uso para guardar copos, por exemplo. Tá? Então, o fato de eu ter tirado os sabonetes e colocado copos faz esquecer o conteúdo anterior. Então, aqui, mesma coisa. Bom, essa segunda forma aqui não é tão comum. Tá? Significa o seguinte, a gente vai ler ela da direita para a esquerda, como nas linguagens orientais. Então, significa o seguinte, eu estou atribuindo o valor 4 e criando a variável C, e estou usando o valor que tem na variável C para transferir para a variável B. Lembra que eu falei que a gente pode consultar o conteúdo de uma variável? Então, é isso que está acontecendo. Tá? Eu estou, para atribuir o valor para a variável B, eu estou consultando o valor da variável C. Tá? Bom, essa é uma forma de ler, uma forma simples, tem alguns detalhes aí que não vale a pena comentar nesse momento. E aqui é uma coisa até que fica confuso, é seta para todo lado, de repente está os 5 aqui mandando coisas para os dois lados, mas a forma de ler é essa aqui. Ó. Primeiro a gente atribui 5 à variável E e depois consulta o valor dessa atribuição, que está aqui, como eu falei, guardado na variável E, e joga na variável D. Tá? Bom, essas linhas daqui de baixo são mais ou menos a mesma coisa das duas linhas anteriores, só que aqui eu estou tomando cuidado de separar, né, para evitar essa confusão aqui de símbolos, eu estou separando a primeira atribuição entre parênteses. Isso aqui deixa o texto mais legível. A gente precisa lembrar que o programa não é feito só para o computador executar. É feito também para o programador ler. Como eu falei, não é nada incomum que eu tenha que alterar o programa, até ao contrário, o mais típico na vida de um programa é ele ser alterado, tanto para ele ser melhorado como para ter algum erro corrigido. Então, um dos leitores do programa, com certeza, é o próprio programador. Então, uma das ideias boas que existem em programação é você escrever o seu programa do jeito mais legível possível, porque ou você ou outra pessoa vão acabar precisando alterá-lo. Tá? E, bom, e aqui, por último, é um exemplinho só para lembrar que dá para fazer atribuição múltipla também usando o operador de igual. Tá? Bom, essa forma aqui de atribuição múltipla não é tão comum, mas pode ser útil. Imagina que eu estou querendo
atribuir várias variáveis com o mesmo valor, pode ser mais legível fazer isso do que, por exemplo, 3 atribuições seguidas, tá? Bom, é isso. Por enquanto é só e até o próximo vídeo. Obrigado.